Estamos agora iniciando a nossa gravação. Olha o carro do caralho. Por favor, desliguem os microfones, tá? Agora, aquele negócio. A partir de agora, procedimento padrão. Já tivemos o nosso esclarecimento geral. Então, quem quiser falar, obviamente, liga o microfone e fala, estamos aqui para isso, tá? Mas, assim, fora disso, por favor, mantenha desligado aí, senão vira uma bagunça total e atrapalha a vida de todo mundo. Gente, na nossa última aula, abrindo aqui o nosso amigo AutoCAD, tá? Na nossa última aula, se eu não estiver redondamente enganado, nós finalizamos aquele desenho da mandíbula que nós tínhamos iniciado com vocês, tá? Todos vocês conseguiram acompanhar, todos conseguiram finalizar. Alguém teve dúvida? Alguém tem algo a dizer? Professor, eu só não consegui fazer, estrechar no Inventor, mas de resto eu entendi tudo. Então, assim... Como que é o mesmo? Para ficar o desenho largo? O Extend, é isso que você não conseguiu fazer? Não, no Inventor, quando você usa um plano que você desenhou para criar um 3D. Certo. Então, aquilo lá, gente, na verdade, o que eu quero com vocês hoje? Eu não estou entendendo essa aba aqui do lado. Hoje ela apareceu aqui, eu não sei de onde veio essa aba. Tá? Talvez porque eu tenha feito uma abertura diferente. Então, deixa eu só finalizar isso aqui, senhores. Deixa eu fechar isso aqui e vamos abrir ele na nossa condição normal. Ué? Não entendi. Bom, enfim. Aqui, a mandíbula da nossa moça. Vamos entender ele aqui. Vamos voltar para o nosso model, que é o nosso sistema de trabalho. Bom, gente, aqui ó, nós finalizamos uma mandíbula de uma morsa que nós resolvemos fazer. Assim, pegamos um caminho, por quê? Porque dentro desse caminho, na verdade, não é um desenho difícil, não é um desenho complexo, tá? Mas é um desenho onde a gente conseguiu mostrar para vocês e discutir individualmente com todo mundo, tá? Pelo menos eu penso que consegui deixar claro para todo mundo, a sequência dos comandos mais práticos que a gente pode utilizar. Então, assim, eu fui muito didático por um lado, pelo menos foi essa a nossa intenção, eu fui muito didático por um lado, por um outro lado, eu fui basicamente te explicando a forma básica de fazer e uma forma melhorada de fazer, tá? Foi isso basicamente que nós fizemos. Todo mundo, esta parte do desenho em CAD, em 2D, todo mundo acompanhou, ficou fácil para todo mundo, alguém tem alguma dúvida? Essa parte está tranquila. Tá? Todo mundo aí está vendo a minha tela, está normal, está tranquilo? Vamos ver. Sim. Estou vendo aqui. Sim, professor. Tá vendo. Então, senhores, o que eu queria deixar claro para vocês é, nós fizemos um desenho relativamente básico, sem grandes detalhes. Esse desenho aqui, tá? É um desenho, assim, eu diria que é um desenho de simples a média complexidade, tá? De simples a média, ele não chega a ser média. Mas, de uma maneira geral, qual foi o nosso foco aqui? O nosso foco foi mostrar para vocês o quê? Que nós conseguimos construir muita coisa, tá? Bem, dá uma olhada nesse desenho. Isso não é um desenho simplório, tá? É um desenho de média complexidade. Sem ter que ser um grande conhecedor da ferramenta. Então, eu passei para vocês o quê? Literalmente, eu fui passando para vocês aquilo que a gente chama de pulo do gato. Eu fui dando os pulos do gato de forma direta e mostrando para vocês, passo a passo, por um critério lógico que a gente foi conversando aqui, todas as utilizações das ferramentas básicas para que a gente consiga trabalhar. Então, ao pé da letra, tá? O que era a minha intenção, de fato, essa, tá? Eu fiz o quê? Eu cumpri, pelo menos é o que eu penso, depois eu quero que vocês me deem um posicionamento se vocês me enxergaram dessa forma ou não. O quê? No início do nosso curso eu falei para vocês, senhores, nós não faremos nada em absoluto manualmente, tá? Por quê? Porque até mesmo o nosso curso ele é focado em um sistema de desenho por aquilo que a gente chama, né, de pancheta eletrônica, um sistema CAD. Então, ao invés da gente fazer um desenvolvimento básico, tá? Vocês se lembram ainda que desde o primeiro dia de aula eu consegui já reservar para nós o laboratório justamente para a gente ir desenvolvendo tudo que a gente tinha que desenvolver
dentro das ferramentas CAD. Então, essa foi a ideia. Então, é como se eu estivesse desenhando com vocês manualmente, passo a passo, só que ao invés de utilizar as ferramentas manuais, nós estamos utilizando as ferramentas CAD. As ferramentas do CAD, né, que, por sinal, já é uma ferramenta em si. Né? Então, esse foi... Só interromper um minuto, o senhor pode iniciar a gravação, para depois a gente conseguir acompanhar de novo? Desculpem, obrigado. Só para te informar, ela já está gravando. Ah, é que não está aparecendo na tela aqui, mas está certo. Obrigado, hein, professor? Todos estão vendo aqui, estou abrindo aqui para vocês verem. Todo mundo está vendo aqui, ó? Sim, deu para ver agora. Tá? A gravação já está sendo feita justamente porque para depois a gente conseguir acompanhar esse trabalho quando a gente precisar. Bom, senhores. Perfeito. De certa forma, nós fizemos um trabalho completo aqui na nossa peça, só que faltou algumas coisas. Tá? Por exemplo, nós desenhávamos uma linha qualquer, íamos até essa linha e fazíamos a modificação na linha. Íamos até outra linha, fazíamos uma outra linha. Basicamente, nós desenhamos tudo por um único procedimento de linha e depois nós fomos modificando individualmente cada linha. Tá? Isto é uma forma simplória de trabalhar. Ou seja, a gente consegue fazer um desenho de qualidade? Está aqui o desenho. Nós conseguimos. Só que isso não é necessariamente aquilo que a gente possa chamar de um desenho que dentro dos padrões de uma empresa. O desenho está correto? Sim, está. O desenho está dentro de um sistema padrão? Sim, está. O desenho está seguindo as regras de desenho? Sim, está. Só que esse desenho está com um sistema de linhas e layers padronizados? Não, porque nós não fizemos a padronização dos layers. Vocês se lembram disso? Gente, vocês se lembram? Sim, a gente fez só no primeiro lá que a gente estava fazendo, a gente padronizou, nesse daí não. Então, nós não padronizamos os layers. Então, o que é o adequado agora, gente? O adequado é o quê? Vamos literalmente acertar cada linha em seu layer. Tá? Todos concordam com esse raciocínio? Tá? Bora. No primeiro desenho, o que nós fizemos lá antes? Nós criamos o padrão. Nesse aqui eu falei, gente, a gente não vai criar padrão, nós vamos seguir uma linha de raciocínio diferente. Nós vamos trabalhar completamente livres, sem nenhuma amarra, sem nada. Só que agora que o desenho está praticamente finalizado, nós temos que padronizar todo esse negócio. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é, vamos acertar os nossos layers. Tá? O depth point aqui, ou a nossa linha 0, está ok. Tá? Senhores, esta linha 0 que a gente está trabalhando aqui, que é a linha depth point, tá? Que nós consideramos a nossa linha geral, vocês concordam comigo que ela, tá, será a nossa linha de contorno? Claro. Tá? Se ela é a nossa linha de contorno, gente, ó, acabei de dar 2 cliques nela aqui, ó. Ela mostrou quem para mim, tá? Depth point, tá vendo aqui, ó? É o meu layer depth point, tá? Então, basicamente, todas as linhas contínuas que a gente dá 2 cliques aqui, ó, ele vai mostrar para quem? Que é a nossa linha depth point. Vou clicar nessa outra linha agora, vou pegar essa tracejada aqui no meio. Quando eu clicar nela, ele vai dizer para mim, ó, o layer que você usou aqui foi o layer 0, só que ele está com uma linha tracejada, porque a gente foi modificando ponto a ponto. O que é o adequado agora? O adequado é acertarmos os layers e depois só corrigir a nossa peça naquilo que precisar. Então, vamos lá. 2 cliques aqui. O nosso layer depth point aqui, ó, é a nossa linha contínua. Solid line está aqui como manda o figurino. Certo? O que mais? Vamos lá. Clicando aqui, vocês se lembram qual é o padrão internacional de linha, senhores? Essa é a nossa linha de contorno, gente. Se ela é a nossa linha de contorno, você concorda comigo que ela é a nossa linha contínua grossa? Isso. Sim. E pelo sistema internacional, a nossa linha contínua grossa vai ter que cor, gente? Ou, perdão, que espessura? Qual? Ih, peguei todo mundo na curva, foi isso? Qual que é a nossa não estava linha prestando atenção. Gente, vamos lembrar lá a norma de desenho. A norma de desenho diz o seguinte: para toda linha, eu posso ter 3 espessuras. E a gente chama de linha grossa, linha média e linha fina.
A linha média terá que ter a metade da espessura da linha grossa. E a linha fina terá que ter metade da linha média. Então, eu tenho que pegar alguma coisa aqui, ó, tá? Se a gente for levar ao pé da letra, eu tenho que pegar alguma coisa aqui que seja divisível, tá? Então, como é que a gente pode trabalhar? Tá? De uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, se eu considerar que a minha linha grossa, que é a que a gente vai trabalhar aqui, seja 0,7, tá? Acabei de assumir que ele é 0,7, pronto. Tá? A nossa linha tracejada, conforme padrão internacional, tá aqui, perdão, a nossa linha tracejada, tá? Ela pode ser grossa ou fina. Normalmente trabalhamos com a linha tracejada fina. Se a minha linha grossa é 0,70, a minha linha fina vai ter que ser quanto? 15. É, 25. Na verdade, 0,18, né, gente? 18, 18 e 36. Certo, senhor? 15, né? 18. 18 tá... 0,18. Ela vai ser 0,18. A nossa linha traço ponto também, no caso, já é uma linha média. Tá? Vocês concordam comigo? Que a linha de simetria, em geral, é uma linha média? Sim. Sim. Tá? Ela pode ser média ou fina. Neste caso, a traço ponto, como a gente está considerando que ela também é linha de simetria, vamos deixar ela também como linha fina. Então, nesse caso, também 0,18. Então, nós acabamos de criar o padrão do que a gente tem aqui. Ok? Ou seja, demos uma pequena acertada no nosso padrão. O que nós não acertamos aqui? As cores. As cores. Tá? Agora, aqui tem uma coisa, gente. Quando a gente fala de cores, deixa eu fechar isso aqui. Quando a gente fala de cores, eu posso seguir as cores padrão, que está lá conforme norma, ou muitas vezes eu vou seguir as cores que a minha empresa trabalha. Certo, gente? Certo. Tá? Então, aquele negócio. Eu não vou me preocupar com as cores, por quê? Porque o sistema de cor é um sistema internacional. Tá? Mas vamos entender que fala que você tenha que fazer um trabalho, e este trabalho diz para mim, abre aí, e esse trabalho diz para mim que você tem que fazer isso exatamente dentro da norma ISO, sem tirar nem pôr. Tá? Se você tiver que fazer isso, tá? Nós vamos fazer o quê? Vamos pegar a tabelinha. Como eu não tenho a tabela de memória aqui, vamos abrir o nosso PowerPoint de aula. Está todo mundo olhando aí o PowerPoint abrindo? Todo mundo consegue ver minha tela? Sim, professor. Professor, eu tô com ele aberto aqui, vai ajudar? Já. Eu ia só perguntar quais eram as cores. Se você tiver com ele aberto aí, já facilita. Sim, 07 azul. Então, vamos lá, senhores. A nossa 07 aqui. Opa, só um minuto. Que cor? Azul? Azul. Ok. A 035 é amarela. A 035 nós não colocamos aqui. A gente deixou... Tá, então a 018 é vermelho. Ao contrário, né, professor? Tracejada que é amarela. Oi? Eu acho que a tracejada que é amarela. Senhores, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Vocês repararam que a linha tracejada e a traço ponta, a gente até pode se confundir num primeiro momento, não pode? Uma para a outra, olhando pela cor? Sim. Então, vamos mudar a nossa tracejada aqui, ó. Tá? Vamos mudar a nossa tracejada para uma linha 035. E vamos mudar a cor dela para amarelo, é isso? Isso. Tá? E assim nós teremos uma linha de cada cor. Então agora fica fácil. O tracejado é amarelo, tá? Traço ponto, que a linha de centro é vermelha, e as nossas linhas de contorno são azuis. Fechou. Então agora o que eu falei para vocês? Agora nós vamos corrigir o que a gente tem que corrigir. Existem muitas formas de fazermos isso. Tá, gente? Nós podemos fazer inicialmente o quê? Eu posso ir lá, clicar na linha. Quando eu cliquei na linha aqui, ó, eu vou vir aqui e olhar em qual layer que ela está. Certo? E vou vir aqui e vou corrigir para o layer que me interessa. Então, já que essa aqui é uma linha tracejada, eu vou... Pum! Ela se torna tracejada. Certo, senhores? Certo. Gente, tudo tranquilo até aí? Sim. Tá legal. Existe agora um macetinho que facilita muito a nossa vida quando você tem uma situação como essa. Tá?
eu selecionei uma linha aqui, ó. Essa linha eu sei que está no layer certo. Ela é tracejada amarela, tá vendo aqui, ó? By layer, by layer, by layer. Tá vendo esse match property aqui? Esse comando match properties, ou seja, as propriedades dele. Se eu cliquei aqui, tá vendo essa outra linha aqui? Cliquei nela, automaticamente eu transferi as propriedades dessa linha para essa linha. Automaticamente eu fiz isso. E eu posso fazer isso com todas as linhas tracejadas que eu quiser. Quando eu faço isso, eu só transfiro as propriedades da linha de uma para outra. Então, automaticamente eu já mudo a outra linha. Ficou claro, gente? Sim. Tá? Aí, ó, tem mais essa aqui, que eu já venho aqui, já faço ela. Lembrando uma coisa, senhores, a parte de seleção, ó, se eu seleciono da direita para a esquerda, qualquer coisa que eu tocar, ele se torna o que eu quero. Se eu vou fazer caixa de seleção, se for da esquerda para a direita, ó, se ele estiver totalmente dentro da caixa, você está vendo que a linha muda de cor? Se ele não tiver, ela não muda de cor. Então eu tenho esse sistema de seleção no AutoCAD que eu preciso analisar. Todo mundo se lembrava disso aí também? Sim. Gente, Bem então por assim, cima. então, em linhas gerais, gente, essas são as formas de nós começarmos a corrigir os layers. Como eu falei para você, eu posso clicar na linha aqui, vir aqui, ó, no meio, na condição do layer que ele vai me mostrar o que é, e selecionar o layer que eu quero, e automaticamente a minha linha fica. Ou eu posso vir aqui, ó, nesse comando Match Properties, ou propriedades, né? Traduzindo, seria propriedades. Clico na linha, ele pega as propriedades da linha, ele vira um pincelzinho. Toda a linha que eu clicar... Opa, aqui está errado. Toda linha que eu clicar, automaticamente vai ser transformada naquele mesmo layer que eu peguei como referência. Tá? Cliquei aqui, peguei aqui o comando, vim aqui, eu sei que essa linha é a mesma propriedade daquela ali. Ó, peguei todo mundo aqui, ó, fiz uma janela, peguei todo mundo. Problema resolvido. Tá? Outra coisa, essa linha aqui também é a mesma. Também cliquei nela. Clico aqui fora, Enter. Todas essas linhas se transformaram no layer que eu preciso que ela tenha. Né? Vamos olhar agora, gente, para a nossa linha de centro aqui. Ó. Vou clicar nela. Quando eu clicar nela, ele vai mostrar, pô, ela também é depth point. Sim, nós tínhamos feito tudo com a nossa linha referencial. Posso fazer a mesma coisa. Vir aqui, selecionar a minha linha traço ponto. Dom ESC, automaticamente ela assume ser traço ponto. Posso também fazer o quê? Opa, deixa eu botar para carregar esse aqui. Posso também fazer a mesma coisa com todas as outras linhas, eu posso vir aqui no comando Match Properties, copio as propriedades dela e vou passar para todas as outras linhas de centro que eu precisar passar aqui. Tá? E não é só aqui, isso pode ser no desenho inteiro. Eu vou dando zoom, selecionando os pontos que me interessam, indo e voltando e transformo todo mundo. Enter. Pronto. Nossas linhas de centro, todas as nossas linhas de centro já estão de acordo com o que tem que estar. Agora vamos resolver o problema das nossas linhas de contorno. Tá? Vou clicar em uma linha de contorno, que eu sei que está aqui, Depth Point azul, que é de fato a nossa linha de contorno. Aqui, ó, ele está como... Opa, tem que selecionar a linha individualmente. Aqui ele está como linha 0, eu tinha usado uma outra linha de referência. Então eu posso simplesmente vir aqui, Depth Point, e corrigir ela, ou fazer exatamente como eu fiz. Pego uma Depth Point que eu sei qual é, comando Match Properties, e vou corrigindo todos os pontos que eu precisar corrigir, deixando ele na linha que nós temos que de fato ter. Gente, está todo mundo me acompanhando aí? Sim. Sim, professor. Bem, até aqui, senhores, agora literalmente é uma questão de seleção. Lembrando que, se eu vier da direita para a esquerda, só tocar na linha, eu já consigo resolver o problema. Se eu vier da esquerda para a direita, se ele não estiver completamente dentro da linha, ele não muda, ó. Ó. Ele só assume depois que ele está completamente envolvido pela caixa de seleção
que eu estou trabalhando. Senhores, eu sei que muitos de vocês já fizeram AutoCAD, tá? Muitos de vocês já têm uma visão melhorada, tá? Uma visão já um pouco mais ampla daquilo que a gente está falando. Vocês conheciam essa lógica de trabalho aqui? Isso já tinha sido passado a vocês? Gente, Sim. dá um... Professor, eu nem passei nem perto disso aí, professor. Ô, professor, essa lógica aí eu vi nos projetos da empresa lá, o pessoal da área de projetos lá fazendo desenhos, né? Fiz umas perguntas lá, eles explicaram isso aí, mas fora disso aí, primeira vez que eu tô vendo aqui com o senhor. Senhores, o Diego, você que mexe com o projeto já há mais tempo do que a maioria das pessoas aí, me dá seu feedback. O que você acha dessa visão de trabalho? É bom, Anderley. Eu particularmente, que nem eu falei para você, foi legal para mim, que tem muita técnica que você utilizava, que eu usava de forma diferente, né? Eu usava, por exemplo, eu puxava a linha de cota para fazer uma outra vista do outro lado. Você já usava o círculo, você usou o 45 graus. Então eu tirava a medida de uma vista, projetava para outra dentro com as cotas, usando a medição. Gente, Mas pra mim... conclui, por favor. Mas para mim agregou bastante valor, que é bom você ter um leque maior, né, de técnica para estar utilizando. De repente você se depara com um desenho aí que exige mais de você e você se lembra, opa, assim é mais fácil. Senhores, eu não sei se eu disse para vocês, mas assim, boa parte da minha vida eu trabalhei dentro da área de projeto e desenvolvimento de máquinas especiais. E muitos anos da minha vida eu passei literalmente na frente de uma prancheta desenhando. Então, assim, quando eu falei para vocês, eu pretendo fazer tudo aqui no CAD de uma forma prática, eu estou passando para vocês aquilo que é funcional e rápido. Ou seja, ao invés de você ir lá, ter que mudar um layer para depois pegar, vai fazendo tudo, recorta, apaga, pronto. Sabe aquele negócio? Você vai esculpindo a partir do nada aquilo que você está querendo. Então, o que eu fiz questão de trabalhar com vocês aqui foi uma visão de desenvolvimento de desenho, e não uma visão de desenhista, uma visão de pessoas que desenvolvem. É uma coisa até que vai um pouco mais para o lado de projeto do que propriamente dito para desenho. Tá? Por quê? Porque eu acho que essa é uma das formas mais práticas e fáceis da gente trabalhar. Porque eu não fiquei aqui, gente, para fazer uma linha, olha, clica daqui para cá, põe o x, vírgula, arroba, ângulo. Não, puxa a linha, vira a linha, pronto, põe ela no lugar, você já tem o resultado. Depois, a linha está maior, corta ela, a linha está menor, estica ela, mas assim, você vai produzindo, você vai criando. Então eu segui uma linha com vocês, uma linha de construtor, uma linha de projetista. Foi esta a visão que eu quis passar para vocês. Para algumas pessoas, isso é muito mais fácil, abre a visão. Para outras pessoas, isso compromete um pouco. É por isso que eu falei, gente, eu vou indo aqui, mas vão me dando um feedback para eu posicionar vocês. Tá? E assim, aonde eu quis chegar? Eu quis chegar nesse ponto aqui com vocês. Ou seja, ao pé da letra, agora nós temos um desenho que, teoricamente, tá, está dentro de todo, pelo menos esta parte desenhada, ela está dentro de todos os sistemas e normas que nós precisamos ter. Tá? O desenho está completo? Não, ele não está cotado. O desenho está completo? Não, ele não está numa folha de desenho. Mas toda a parte desenhada, todo o componente já está desenvolvido. Agora eu só vou fazer o que eu quiser com o componente. Se eu quiser colocar só esse desenho numa vista, eu coloco ele num único papel, numa única vista. Se eu quiser colocar só esse, eu coloco só esse. Se eu quiser colocar só esse, eu coloco só esse. Se eu precisar colocar os três numa única folha, eu também coloco os três numa única folha. Professor, Oi. Que nem eu tenho dificuldade nessas horas de passar para a folha, para imprimir no tamanho certo, essas coisas. O senhor, mais para frente, vai conseguir ensinar isso para a gente de novo, dar uma passadinha rápida ou... Não, a gente passa. Nesse curso é difícil. Ah, tá Não. Certo. Muito obrigado, hein? Vamos dar uma passada, o que eu puder passar. Senhores, tá vendo aqui, ó? Tô com o mouse aqui embaixo. Você tá vendo essa parte aqui, layout? Layout 1 e layout 2? Tá? Eu posso simplesmente levar meu desenho para o layout. Quando eu levo ele para o layout,
tá? Ele automaticamente já vai entrar dentro de uma folha que, teoricamente, a gente programa aqui no AutoCAD. Tá? Então, ou seja, você programa como vai ser seu layout, já programa a legenda, já programa tudo. Quando você clicar no layout, ele automaticamente já sai na folha aqui. Tá? Isto é uma forma que muitos desenhistas trabalham. Eu, como sou um desenhista da antiga, normalmente eu não trabalho assim. O que eu faço? Eu tenho sempre a minha folha padrão desenhada. Tá? Não é o caso aqui, mas eu tenho a minha folha padrão desenhada o tempo inteiro. Diz uma coisa para mim, você que está com o material aí aberto. Qual é a dimensão de uma folha, neste caso aqui? Me fala uma 4, vai. 210 por 297. 297. Falei de cabeça, deixa eu confirmar aqui para você. 297, faz tempo que eu não mexo com isso. 210. Acho que é isso mesmo. 297 por 210. Tá? 297. Opa, travou aí, filho. Senhores, entre aspas, eu acabei de fazer uma folha 4, tá? Os contornos máximos. Lembrando que, obrigatoriamente, eu tenho que ter a minha margem. Quanto é a minha margem? Para folhas menores do que A3, a margem é 7 milímetros dos lados e 25 embaixo, quando a folha é em pé igual essa aqui. Então, ó, sendo bem simplista, offset, 7 milímetros, jogo, enter, offset de novo, 25. Opa, perdão. 25, enter, 7. Apago isso aqui, eu fiz uma gafa aqui, e recorto, gente. Tá? Comando tem. Comando trim. Corta. E aqui em cima de novo. Enter. Comando trim, já selecionei tudo porque eu estou com um pouco mais de pressa. Opa! Fiz esse, eu cortei como devia. Senhores, voilá. Minha folha 4 está pronta. Tá? De uma forma simplista, de uma forma bem simplista, mas eu posso dizer que minha folha 4 está pronta. Senhores, tranquilo até aí? Sim, professor. Tá? Tranquilo, professor. Gente, Tranquilo, professor. é assim que eu fiz. A minha folha 0, ela é quanto? 1181. É isso mesmo? Fala aí. Fala aí, Matheus. 181 por 900 e... Matheus, me diz aí. Esqueci de ativar o microfone, professor, foi mal. 841 por 1189. 1189, eu coloquei 1181, errei. Minha memória hoje não está me ajudando, não. Tá? Então vamos lá. R$1.189 por 900 e... 841. 841, perdão. 841. Seguindo um outro raciocínio agora, senhores. Fechei. Legal. Tá? Corta. Opa. Liga o microfone aí, por favor. Tá? Senhores, eu tenho a máxima da linha feita. Lembrando agora o quê? Lembrando que a minha margem lateral nesses casos é 25 e as minhas outras margens é 10 milímetros. Mais uma vez, offset. Tá? Neste caso, 10. 10, 10, 10,
e neste caso aqui, 25. Ó, o que eu vou fazer agora? Peguei o comando trim, ó, selecionei tudo. Fiz, aí eu vou dar o zoom, utilizando o scroll, né, a bolinha do meio do mouse, e vou levantar e diminuir exatamente os pontos que eu quero. Olha a praticidade de você fazer isso. Voilà. Parabéns, nós temos nossa folha 0 ponto. Gente, qual é a vantagem de você criar a sua folha muitas vezes, tá? Obviamente, tá? Eu tinha todas as minhas folhas já desenhadas, com a legenda certinha aqui, tudo bonitinho. A vantagem de tudo isso aqui, ó, é isso aqui, ó, gente. Comando Move, aqui em cima. Selecionei a folha, pego o cantinho dela. Agora eu vou olhar meu desenho aqui, ó. Vou desligar a condição perpendicular aqui. Ó, eu coloco aonde eu quiser no meu desenho. Tá? Vou lá, prontinho. Tranquilo até aí, senhores? Gente, Beleza. Sim, senhor. tá? Assim, eu particularmente sempre trabalhei dessa forma. Por quê? Porque cada empresa ela tem uma padronização. Normalmente, o pessoal que gosta de trabalhar com a parte automática do AutoCAD, ele vai usar o layout 1 ou o layout 2. Tá? Ele vai programar a condição de layout e a folha já vai estar aqui. Só que você reparou que na condição aqui, ó, você não tem a liberdade de colocar o que você quer onde você quer? Tá? Esta condição você não tem num primeiro momento. Tá? Eu já prefiro fazer todas as minhas definições. Então, fazendo as minhas definições dessa forma, eu coloco tudo aqui. E uma outra coisa interessante, vamos entender que isso aqui esteja correto agora e a gente vai mandar plotar isso, ou seja, eu preciso imprimir esse desenho. Primeira coisa, todo mundo está conseguindo acompanhar até aqui? Está tranquilo, gente? Sim. Sim, professor. Vamos entender então que eu preciso plotar esse desenho agora. Tá tranquilo. Vamos dar um salve aqui, só para garantir que a gente não vai perder nosso trabalho. Salve o desenho. Você vai vir aqui no ar, quando você vir aqui no AutoCAD, ele vai ter algumas situações. Save, Save As. O Save As, senhores, eu uso muitas vezes quando eu preciso gerar uma cópia desse desenho. Por exemplo, olha, a partir de agora eu vou criar uma outra situação em cima desse desenho, mas eu quero ter isso como referência. Eu uso Save As, automaticamente já crio uma cópia do desenho a partir daqui. Então, aquilo que eu fizer, eu vou modificar só nessa cópia. A minha condição original vai estar garantida até aqui. Tá? A outra situação que eu tenho, que é o que nos importa, é o quê? Plot. Tá? Ou seja, vamos plotar. Certo? Então, plot. Quando você seleciona o plot, tá? Ele vai abrir uma janela como essa aqui para vocês. Quando ele abre essa janela aqui, a coisa se torna interessante. Por quê? Porque agora é que a gente define tudo que a gente vai definir na nossa plotagem. Tá? O que é a nossa plotagem? É a nossa impressão propriamente dita. A primeira coisa, tá, que a gente pode dizer, por assim dizer, é o seguinte. Tá? Senhores, qual é o papel, qual é a folha que a gente vai estar usando? Vocês concordam comigo que nós colocamos o nosso desenho numa folha A0? É isso aí. Se nós colocamos o nosso desenho numa folha A0, eu vou selecionar quem aqui, gente? Uma ISO A0. Concorda comigo? Isso. Selecionei o ISO A0. Só que olha só que coisa interessante. Eu peguei o primeiro A0, que é 841 por 1189. Você reparou que a folha está de pé? É. Então não é esse A0. É o segundo formato A0, que é o 1189 por 841. Opa! Agora ele está de acordo com o que ela tem que ficar. Tranquilo, gente? Beleza. Se ela está assim, a coisa fica muito mais fácil, tá? Outra coisa muito interessante que nós temos para trabalhar aqui é o seguinte. Tá vendo essa parte aqui, ó? Plot Area, tá? Que é uma das coisas que a gente usa bastante. O Plot Area, tá? Eu posso usar o conceito de Display, Extend, Limits ou Window, tá? Eu vou direto para a condição aqui, ó, do Window. O que é o Window? Eu vou plotar dentro de uma janela, ou seja, eu vou selecionar a janela de impressão que eu quero.
Seleciono o window aqui, ó, ele me fecha tudo. O que eu vou fazer? Venho até aqui. Cliquei nos meus dois extremos. Quando eu cliquei nos meus dois extremos, ele fechou. E será que deu certo? Será que não deu? E aí? Gente, será que deu certo? Vamos visualizar. Vamos visualizar. Tá? Pegar nosso window. Aí, o que você acha? Parece que tá ok, né? Show de bola. Aqui certinho, selecionando de novo. Tá? Vocês repararam que ele não está me mostrando aqui o preview? Tá vendo que o preview aqui está apagado? É verdade, ele tá obscuro aí. Sim, ele está apagado porque, senhores, nós ainda não definimos, tá, algumas coisas. Então, por exemplo, tá, vamos dar um nome para a página? Por enquanto, não. Só que eu preciso definir uma coisa. Eu só consigo dar um preview de um plotter a partir do minuto que eu tenho uma máquina plotter para trabalhar. Neste caso, eu não tenho impressora ligada aqui no meu computador. Eu não tenho isso. Isto significa que a gente vai usar o quê? Muito provavelmente aquilo que a gente chama de impressora PDF. Existem várias por aí. Ou seja, nós vamos transformar o nosso desenho em PDF. Então tá aqui, ó. A impressora PDF que eu tenho aqui, eu tenho esse WG2, eu tenho essa impressora que transforma DWG em PDF, que não me interessa, mas eu tenho essa Microsoft padrão PDF aqui. Ou seja, eu tenho uma impressora PDF. Eu consigo imprimir, tá? Eu consigo imprimir a partir do PDF. Então, agora que eu já selecionei uma impressora, vamos lá. Tá? Dentro dessa impressora, eu tenho o quê? Eu tenho formatos previamente determinados. Então, eu não tenho o formato aqui que eu quero. Tá? Então, esta impressora não está configurada dentro daquilo que a gente precisa trabalhar agora. Isto significa que... Opa! Esta impressora, ela não é interessante para mim. Então, vamos pegar uma outra impressora que eu tenho para trabalhar. Normalmente, eu uso uma impressora que chama Print PDF. Ela chama só isso, ela é gratuita, eu não baixei aqui, na verdade, eu nunca precisei usar isso nesse computador, né? Mas assim, AutoCAD PDF documentação. Vamos usar essa impressora. Tá? Quando a gente coloca ela aqui, ela automaticamente me abre um monte de papéis aqui. Inclusive, o que me interessa é o ISO A0, no nosso caso. Tá? Cadê você? Tá aqui. O ISO A0, 8, é isso mesmo. Não, esse é o vertical, Vanderlei. Ele só está com vertical, mas eu só quero ver uma coisa aqui. Aqui embaixo, senhores, eu tenho uma seguinte situação. Portrait Landscape. O que significa isso? Dá uma olhada lá. Tá vendo? Para este caso, ela não vai me servir. Tá? Então, significa que eu vou ter que pegar um outro modelo de papel que eu tenho que ter aqui. Esta AutoCAD PDF aqui, ó, de alta qualidade, penso que ela deva resolver o nosso problema. Tá? Vamos voltar lá no A0. Ué, cadê você? Estranho. Não tem também. Estranho que ela não está padronizada, mas assim, ela está padronizada ela está padronizada de uma forma diferente. Esquisito mesmo. Mas tudo bem, vamos. AutoCAD PDF. Estranho, eu nunca usei essas impressoras, eu sempre usei a outra, e justamente hoje, por não ter aqui, eu estou precisando dela e ela não está. Se você diminuir a escala se você diminuir a escala no desenho e enfiar ela dentro de um A4. Não, eu também posso fazer isso, mas a intenção não é essa. A intenção é justamente deixar ela numa condição de que eu consigo trabalhar com qualquer situação. O estranho, tá, é a impressora PDF da Microsoft não está padronizada com A0. Ela não suporta esse padrão de papel. Estranho. Primeira vez que eu vejo isto. Tá? De verdade. Tá? A 5, a 4 e a 3. Ela só trabalha com impressoras pequenas. Ela não trabalha com impressoras maiores.
User Paper Fit. Então, eu penso que agora eu consigo ISO expandido, não, ISO padrão, mas ele não me dá ao zero. Estranho, realmente muito estranho, senhores. PDF. Não quero opções de PDF. Realmente. Estranho, senhores. Eu realmente nunca tive esse problema. Eu sempre usei a Microsoft PDF, mas assim, eu baixei esse programa agora, como vocês sabem, ele está estranho aqui. Eu não estou conseguindo entender por que ele não me dá a condição de papel, uma vez que eu estou criando o PDF. Voltando linhas. Estranho. Ele só me dá o A0 na condição em pé. E mesmo na modificação aqui, ele não enxerga. Vamos ver aqui. Landscape. Preview. Olha que coisa interessante. Vamos sair do preview. Plot, background. Realmente, senhores, essa versão do AutoCAD está me deixando surpreso. Realmente, eles estão deixando surpreso. Aqui na parte de cores. Element Portrait. Ports. Plot to File. Ok. Para cada impressora que você coloca aqui, ele vai te dar uma condição completamente diferente. Paper size, full. Ele não me dá as condições. Olha que coisa interessante. Realmente, essa é novidade para mim, senhores. Enfim, só para a gente finalizar esse raciocínio aqui, para ficar fácil. Vou selecionar tudo. Vou deixar tudo numa cor branca, só para a gente conseguir visualizar essa parte de impressão aqui. Depois eu vou ter que trazer essa informação para vocês. Realmente ela tá me fazendo de burro aqui. Continuo plotando numa condição simples. Eu não quero um A4, eu quero um A0. Display, eu vou pegar a minha janela, vou selecionar tudo isso. E obviamente ele não vai me dar o preview aqui. Ele não vai me dar o preview porque Previous Plots, Preview. Bom, senhores, eu vou responder isso para vocês depois. Essa realmente eu não estou... Porque eu não acredito que eu fiz isso, mas tudo bem. Gente, todas essas linhas aqui nós estamos trabalhando com Depth Point. É por isso que não está aparecendo linha nenhuma. A linha Depth Point não é linha de impressão. Tá? Teria que configurar ela para impressão. Tá? Mas eu não vou entrar nessa parte de configuração com vocês agora para a gente não apanhar muito. O importante aqui é a gente enxergar como é que a gente plota tudo isso. Tá? Só quero confirmar o que eu acabei de falar para vocês. Gente, olha. Print. É exatamente isso, senhores. Como parte da nossa linha nós tínhamos construído em linha 0, ele não vai estar me mostrando nada porque está configurado para Depth Points em linha 0, você não tem aparência de impressão.
Ele só está mostrando todas as linhas que nós criamos. É por isso que eu estava insistindo com vocês a gente criar os layers agora. Tá? Então, todas as nossas depth points aqui, ó, ao pé da letra, toda essa linha aqui que nós utilizamos, está tudo como linha 0, tá? Todo o nosso layer 0, ele não aparece. Perfeito. Isso eu configuro depois e trago a informação para vocês. Gente, todo mundo enxergou como você acha a impressora aqui? Senhores? Sim, senhor. Tá? X a questão é, como eu não tenho a impressora aqui, mais uma vez, é problema de recursos, tá? Como eu não tenho a impressora adequada aqui, ele automaticamente não me abre a minha condição que eu preciso, tá? Para todas as situações. Então vamos voltar aqui para a nossa condição de layers como estava. Só voltando para o nosso desenho ao pé da letra. Nosso desenho está aqui. A partir daqui, senhores, eu tenho uma outra situação também. Do jeito que ele está aqui, eu posso simplesmente fazer uma impressão sem folha, sem nada, se você precisa só de um rascunho, só de um desenho, só de uma amostra. Então, por exemplo, você fez um desenho rápido e precisa mostrar isso para alguém, só aquele detalhe. Como é que você consegue fazer com isso aqui? Tá? Neste caso, qualquer impressora resolve o nosso problema. Tá? Você manda imprimir, plot, single plot, eu vou escolher aqui, pode ser a impressora PDF mesmo. Neste primeiro momento eu vou deixar com A4, que não é nenhum problema. Venho aqui no display, eu posso determinar limites ou window. Peguei o window de novo só para dizer que eu quero imprimir esta janela. Tá? E vou dar um preview. Selecionei completamente o preview que eu queria. Vocês repararam que as únicas linhas que estão aparecendo aqui são as outras linhas. Aquela linha 0 e as depth point, elas não aparecem, mas eu consigo selecionar a janela do jeito que eu quiser. Como é que eu resolvo isso? Criando, obviamente, os layers adequados. Gente, vamos corrigir isso de uma vez. Tá? Não vamos deixar isso para depois. Layer. New layer. Contínuo. Pronto. A nossa linha será uma linha contínua. Tá? O meu layer vai ser contínuo. A minha condição 0,7, como nós havíamos determinado antes. E a minha cor azul. Exatamente a mesma linha. Pronto. Tá? Acabei de criar o nosso layer. Vou selecionar uma parte da minha peça aqui e vou mudar para o meu layer contínuo. Olha só o que vai acontecer agora. Peguei uma condição de um layer contínuo aqui e vou mudar tudo naquele mesmo sistema que eu mostrei para vocês. Muito rápido. Tá? Ai, ai. Como eu não gosto quando acontece esse tipo de coisa. Mas faz parte do pacote. Ou seja, modifiquei todas as linhas que eu preciso modificar, ou pelo menos por enquanto quase todas, para o layer que me interessa, ou que nós precisamos aqui. Pronto. Vamos lá de novo, só para ver se o que eu falei é uma maluquice.
Ei, rapaz, falta aqui. Plots. PDF, A4, Windows, seleciono. Beleza. Volta. Senhores, é exatamente isso que eu falei para vocês. Esta condição das impressoras que eu tenho aqui, elas não estão aceitando a impressão por condição natural daquilo que é linha 0, que foi criado em linha 0 ou linha DevPoint. Então, todas as outras linhas a gente vai ter que criar os layers. Tá? Então, criando os layers, eu consigo fazer isso. É que no caso, como a gente foi mudando a propriedade, eu tinha que mudar diretamente o layer e não a propriedade. Tá? Mudando o layer, nós temos condições de imprimir exatamente o que a gente quiser. Existe. Ficou tranquilo, gente? Conseguiram entender? Significa que eu tenho que corrigir todas as linhas. Por exemplo, aquela lá não está aparecendo porque ela não está corrigida aqui no meio. Tá? E assim sucessivamente eu tenho que corrigir todas. Senhores, todo mundo enxergou aí como é que você consegue simplesmente plotar uma parte do desenho, se você quiser? Sim. Gente, todo mundo foi embora, é isso? Só porque o negócio aqui não deu certo? Não, senhor. Não, professor, estou aqui acompanhando. Estamos aqui, pô. Tá? É, porque realmente é que negócio, senhores, essa linha DevPoint, essa outra aqui, inclusive uma situação que eu sempre falo, foi por isso que eu imaginei que isso fosse acontecer, mas eu não esperava. Sabe aquele negócio? Você imagina que vai dar, mas você não espera que aconteça. Gente, o que eu normalmente faço é o seguinte, né? Toda vez quando eu começo a criar layer, vocês lembram lá no início quando a gente criou, que eu ainda falei para vocês, senhores, apaguem alguns layers. Lembra quando eu fiz isso para vocês, que eu falei isso ali para vocês? Apagar a luz aqui, ó. Aham. O meu layer corrente agora vai ser a minha linha contínua. Opa, passando de você. Esse é o meu layer corrente. Esse aqui eu simplesmente vou apagar. E o meu DevPoint eu simplesmente vou apagar. Quando eu apagar as duas, tá vendo as linhas que desapareceram? Todas as linhas que estiverem dentro daqueles dois layers congelados, tá vendo que ele está azul aqui, ó? Ele não aparece mais aqui. Consequentemente, eu já consigo saber aonde eu cometi alguma gafe ou não de manter as linhas nas condições anteriores. Agora, tudo que você colocar aqui, pelo menos na teoria, deve aparecer na plotagem que a gente tiver que fazer. Então, vamos lá. Só para ter certeza de que nós não estamos malucos. Continuando uma plotagem simples. Tá? Microsoft PDF, folha A4, fit to paper, Windows, beleza. Ué, agora eu estou na dúvida, por que você não está aparecendo? Não teria como não aparecer, eu simplesmente eliminei as linhas. Agora eu não entendi. Valeu. Configuração de cores. Por que a minha tracejada não está aparecendo? Tracejada, bandeira. Ué. Senhores, essas impressoras minhas aqui não estão adequadas para isso não. Então vocês vão me perdoar, mas assim, a lógica de como fazer eu já mostrei para vocês. O problema está no erro de impressão aqui da minha máquina mesmo. Que eu não sei se a minha placa de vídeo está dando conta do recado. Tá?
Muito provavelmente isso aqui está me parecendo pau de placa de vídeo. Tá? Porque uma vez que é PDF, teoricamente ele não tem como deixar de existir. A4. Script. Preview. Tá, isso aqui. Senhores, eu vou mandar imprimir só para a gente ver. Tá? Edit. Vou mandar imprimir só para a gente ver se eu estou achando que isso é pau de placa de vídeo. Vou colocar aqui na minha área de trabalho. Teoricamente estaria lá. Realmente é um pau na minha placa de vídeo. Não está trazendo novo. Fácil, isso aí. Imprimimos, transformamos um desenho em PDF, mas ele não está complementando. Então, provavelmente é erro na minha impressora que está aqui, tá? Ou erro na minha placa de vídeo, ou um ou outro. Porque realmente não tem como ir, porque a linha ela está dentro do padrão dela, porém ela não aparece. Tá? Aonde está pontinho ela aparece, tá? Não tem problema nenhum, mas ela está dando erro de placa de vídeo. Então, me perdoem, mas assim que eu tiver dinheiro suficiente, terei um computador melhor. Não, mas a gente entendeu o conceito, Vanderlei. Acho que isso é importante. Tá? Não, que a minha Isso ideia é é passar, verdade. a minha ideia é passar o conceito para você, gente. Mas assim, é chato, né? Porque eu não tinha como testar isso. Eu não uso isso em casa. Meu computador, assim como o de vocês, é um computador doméstico. Então ele está dando um erro de vídeo aqui de impressora que eu não tenho. Então, o meu aqui deu certo, porque eu fiz aquilo que você falou aí depois que a gente trocou as espessuras, as cores, mas eu só substituí, eu não inseri novas. Então, o meu deu certinho, que eu fiz o espaço que você efetuou aqui, o meu deu certinho. Tá? Então, por isso, que nem, mais uma vez, para ficar claro para vocês que provavelmente é um problema de vídeo aqui da minha máquina, que eu, infelizmente, senhores, é o que eu tenho aqui para ajudar vocês, tá? Para a gente ter a nossa aula. Tá? Mas, assim, me desculpem por isso, de fato, não era essa a intenção, mas realmente aconteceu. Tá? Não sei explicar o porquê, mas aconteceu. Tá? Aqui eu tinha congelado o layer, então provavelmente ele desapareceu. Tá? Só para corrigir esse detalhezinho aqui, que eu não quero deixar isso assim. Bom, senhores, feita essa parte aqui, tá? Nós, como eu disse para vocês, estamos completamente dentro de todo o nosso sistema. Gente, o que está faltando agora para, teoricamente, a gente finalizar esse desenho? Cota. Botar? Exatamente, senhores, cotar. Aí cabe a pergunta, tá? Todo mundo se lembra das regras de cotagem? Isso nós discutimos na teoria. Eu senhores. não. Sim. Gente, o X da questão é, toda vez que nós formos cotar uma peça, a gente cota sempre de fora para dentro. Tá? De fora, as medidas maiores primeiro, as medidas menores por último. Tá? Isso é o que teoricamente a gente deveria fazer. Só que aí entra uma coisa muito interessante, tá? Como eu disse para vocês, a gente cota sempre de fora para dentro, assim como a gente consegue construir algumas coisas. Porém, para algumas situações, para algumas análises, nós temos que vir de dentro para fora. E por que a gente precisa fazer isso? Tá? Primeiro, nós temos que nos lembrar de algumas regras básicas. Quais são as regras básicas? Nunca coloque uma cota dentro do desenho. Tá? Vou fazer até uma cotagem aqui, errônea, tá? Mas só para a gente entender o que eu estou falando. Senhores, ao pé da letra, a cota está aí, você concorda comigo? A medida deste ponto eu acabei de te indicar, não? Você concorda comigo? Sim. Senhor? Tá? Aonde entra algumas situações interessantes aqui, tá? Falando agora de uma parte muito mais técnica do que parece. Gente, eu posso cotar uma linha tracejada?
Não, professor. Só se você não tiver uma vista que favoreça ela, né? Ao pé da letra, gente, tem aqueles negócios que é aquele negócio que a gente costuma dizer, uma fechada de olho, né? Mas ao pé da letra, se a gente for levar a coisa bem ao pé da letra, eu jamais posso fazer uma cotagem numa linha tracejada. Isso é o que deixa claro a norma. Mas numa situação como essa aqui, como eu resolveria esta situação? Eu preciso cotar o comprimento desta porca aqui. Aqui ela está tracejada e aqui ela está tracejada. Como é que eu faço isso, gente? No caso, identificaria que é uma porca e cotava, professor? Fora do desenho? Na verdade, não, gente. Eu tenho que deixar ela visível. Então, num caso como este que está aqui, tá? O ideal para um desenho como este que está aqui, para que a gente consiga colocar informações, é que esta vista frontal aqui, ó, seja uma vista em corte. Aplicar uma secção aí, né? Ou eu aplicar uma secção aqui resolve, tá? Eu aplico uma secção aqui resolve. Mas numa situação como essa, tá? Quando você olhar aqui, você vai falar para mim como é que eu vou cotar essas informações que estão aqui dentro. Tecnicamente falando, eu não posso cotar na linha tracejada. Tá? Se isso for um desenho oficial, você não deve fazer isso, porque isso é um erro e pode te trazer problemas. Tá? O certo seria o quê? Seria nós fazermos essa vista superior em corte. Tá? Só que, obviamente, tá? Muitas vezes, quando você está iniciando o desenho, você não consegue ver. Tá? Quando você consegue sacar isso aqui de antemão, você já parte de uma vista em corte, mas não era nessa a nossa ideia. A nossa ideia era o sistema construtivo como um todo de desenho. Então, agora, nessa situação, eu consigo resolver isso? Consigo. Como é que eu consigo resolver isso? Tá? Eu posso pegar uma linha qualquer, tá? Escolher um ponto. Opa, sai daqui. E dar uma indicação de que houve um corte aqui. Claro que esta linha que eu acabei de indicar, de colocar aqui, não é a linha adequada para a gente fazer esse tipo de sessão. Tá? Para fazer este tipo de sessão, cadê as outras linhas? Tá? Para fazer esse tipo de sessão, normalmente nós utilizamos alguma coisa assim. Eu uso uma linha toda sinuosa como essa que eu usei aqui. Então, automaticamente eu faço o quê? Vou eliminar toda a outra linha que não me interessa, tá? E eu consigo... Opa, tem um pedaço aqui que não deve existir. Tá? E eu, obviamente, essa parte aqui desapareceria, só para a gente ficar claro, tá, gente? Esta parte aqui, ó, neste caso, deixa de existir, e esta linha aqui no meio, neste ponto daqui até aqui, ela se torna contínua. Claro para todo mundo isso, gente? Senhores? Sim. E tudo que tiver aqui no meio, ó, tá? Que se tornar uma aresta visível, aí eu consigo deixar isso claro, tá? Dentro daquilo que me interessa fazer. Gente, todo mundo me entendeu? Vocês querem que eu faça isso aqui no primor do detalhe? Vocês querem fazer isso? Me diz aí. Conversa comigo. Gostaria que Não o senhor entendi, fizesse. professor. Oi? Eu gostaria que o senhor fizesse, por favor. Se tivesse como. Se tivesse como? Não atrapalhar o horário, né? Já é quase 9 horas. Não, pode fazer aí, esquenta a cabeça não, Lucas. Manda bala pra Pode você. fazer. Aí, professor. É como se ele tivesse metido um machado ali, Lucas. Aquele machadinho dele. Focado Nossa. naquele.
Eu vou ver esse vídeo mais umas 10 vezes ainda. Oi? Gostei desse vídeo, vou ver ele umas 10 vezes ainda. Prontinho, senhores. Obviamente, o que está faltando agora? Achurar as partes que são maciças. Tá? Senhores, vocês repararam que eu abri uma janela aqui do lado? Ficou claro para vocês que eu simplesmente abri uma janela até o quadrado aqui, ó? Isso é Pra claro, mim, gente? sim. Oi? Pra mim, sim. Tá? Para todo mundo aí ficou claro que eu abri um buraco aqui, ó, arranquei um pedaço só para mostrar essa parte de dentro? Sim. Tá? Ronaldo, você tá aí, me diz uma coisa, você que tá com um pouco mais de dúvida, ficou claro isso ou não? Ronaldo, cadê você? Oi, professor. Não, Ah, sim. ficou? Então, Só gente, que nessa situação... esse comando aí que é passado, mas tem que assistir mais as aulas aí, depois de novo. Vamos ver. Gente, agora o que nós precisamos fazer aqui? Colocar achuras. Tá? A gente tem que achurar isso aqui. Então, o comando et. H-A... Opa. Het. H-A-U. Não está me abrindo os comandos aqui, por quê? O comando et. Quando eu usar o comando et, que é o comando de Ashura, tá? Ele me dá algumas possibilidades. Tá vendo tudo isso aí? Eu posso ashurar de N formas diferentes. Tá? Só que, obviamente, ele assumiu toda uma janela que não era para assumir. Por quê? Porque eu quero ashurar simplesmente essa área aqui. Só que você reparou que essa linha aqui é uma linha inteira, não é? Se ele é uma linha inteira, ele não vai dividir essa seção. Então, nós temos que cortar ela aqui e aqui também, fazer um outro break aqui, para que a gente tenha essas áreas individuais. Aí eu consigo colocar a Shura aqui e aqui. Uma das coisas que eu sempre briguei demais com o AutoCAD. Por que quando você chama a repetição do comando, ele abre uma outra parte do mesmo comando e não a que você pediu? Isso era uma coisa que eu discutia muito com o pessoal. Eu estou pedindo o point. É só para separar. Agora sim, comando et. Ué. O que foi? Está dizendo que a área não está determinada. Ai, meu Deus. Ah, lógico que não. Ah, porque não está unido aí, ó. Porque ela não uniu aqui. Não, é aquela modificação de comando que é uma maravilha. Não tem problema. Extend. Fecha aqui. Agora ele acha. Agora ele acha a área que eu quero. Ô, senhores, quando eu chamei o comando et aqui, automaticamente, ó, se você der uma olhada aqui, ó, ele abriu aqui, ó, et creation, tá? Ele foi diretamente para esta janela et creation e ele me abriu todas essas possibilidades de Ashura aqui, ó. Quando a gente começa a analisar, eu só estou descendo aqui para vocês darem uma olhada. Tá vendo? Eu tenho uma quantidade absurda de Ashuras que eu posso estar trabalhando, tá? Existem algumas Ashuras que são aquilo que a gente chama de Ashura padrão. Ou seja, cada tipo de material, por natureza, tem uma Ashura. Esta Ashura ANSI 31 aqui, ó, é aquilo que a gente chama de Ashura básica, é a Ashura genérica. Então, teoricamente, ela serve para tudo. Ela não identifica material. Isso, para nós na mecânica, não é algo muito adequado. Nós da mecânica usamos um tipo específico de Ashura para cada material. Por exemplo, a ANSI 32 aqui, ó, é uma Ashura específica para aço. Tá vendo essa tracejada aí? Essa Ashura é específica para aço. Opa, onde deu erro aqui?
Tá desunido ali também, Randerley, ó. Também está separado aqui em cima. Ô, comandinho lindo que eu adoro. Estende, não tem. Fecha aqui e agora vamos lá de novo. Cadê você? Features app, não. Home, ok. Comando et. Tá? Quando a gente entra no comando et, eu consigo selecionar a área e automaticamente já criei os 2 pontos de Ashura, que é os 2 pontos que estão cheios de material. Agora, sem nenhum problema maior, eu consigo fazer o quê? Cotar as minhas partes que eu preciso cotar internamente aqui. Ficou claro isso aí para vocês, gente? Desenho esse. Entendeu aí, Lucas? Eu ainda fiquei um pouco na dúvida porque não rachurou o centro ali também. O centro aqui, esta parte, Não, o externo desse daí. isso aqui, ó. É, tem um vazio Isso. ali. Gente, olhando aqui essa parte na vazia, Ah, verdade, professor. essa parte Entendi, vazia entendi, não tem que ser achurada, certo, senhores? entendi. A parte vazia não tem achura. Tá? Assim Perfeito, como obrigado. aquilo que eu falei para vocês. Por que eu não achurei aqui e nem transformei essas linhas que estão aqui, ó, em linhas visíveis? Porque eu simplesmente fiz é como se eu tivesse feito um buraco aqui, ó. Eu simplesmente arranquei esse pedaço aqui, ó. Eu fiz um buraco nesta região aqui, ó, para mostrar lateralmente a minha peça aqui. Agora eu posso fazer a cotagem nela dentro das normas como manda o figurino. Muito obrigado. Tá? Gente, tranquilo até aí? Beleza. Tá? Realmente hoje esse autor resolveu me dar uma surra. Eu não gostei nem um pouco, mas assim, me perdoem, mas é uma questão do equipamento que eu tenho aqui. Relaxa, Mas é bom, fica o desafio aí, pô. Muito bom, a gente vai aprendendo. Não, gente, a vantagem de, assim, olhando pelo lado positivo, toda vez que acontece uma coisa como essa, a vantagem é a gente buscar meios alternativos de solução. E é uma coisa que isso a gente vai ter que, assim, como profissional, é o que mais traz diferença para a gente, né? Então, conforme a gente vai passando por isso, a gente vai descobrindo novas possibilidades e ferramentas do que está acontecendo. Tá? Eu achei interessante, tá? Os erros que aconteceram aqui não foram propositais, algumas vezes, erros não, né? Os problemas, não erros, desculpa o termo. Os problemas que aconteceram aqui não foram propositais. Algumas vezes, sim, a gente cria o problema de forma proposital para incentivar vocês. Esse, por exemplo, não foi. Mas, de qualquer forma, nós temos que encontrar respostas. E as respostas estão chegando. Por exemplo, agora, como é que eu coto isso aqui? Eu ia apagar minha vista inteira e ia transformar ela? Não, eu fiz um corte em seção aqui que me resolve o problema. Tá? Poderia resolver de uma outra forma? Poderia fazer um corte total aqui? Poderia. Tá? Também não seria problema nenhum. Poderia, no caso, já que não é assim, fazer um corte total nesta parte de baixo? Também poderia. Não seria o mais adequado, mas também poderia. Tá? Eu poderia simplesmente fazer uma indicação de linha de corte aqui, ó. Tá? Uma outra possibilidade. Eu vou colocar só uma linha aqui só para mostrar para vocês. Tá? Poderia simplesmente fazer uma linha de corte daqui para baixo. Obviamente, mais uma vez, isso aqui é linha de corte, gente? Senhores? Opa. Isso, sim. É... Não, não é, gente. A linha de corte é a linha traço ponto, tá? E nas extremidades eu deixo ela mais grossa. Isso é o que a gente usa como linha de corte. Ou a linha tracejada grossa em algumas normas. Tá? Ô, Randerley. Oi. Uma outra coisa que eu costumo ver também, quando tem um detalhe assim escondido ou muito pequeno, ele é transportado para uma figura fora do desenho, um pouquinho de lado assim, indicando que esse detalhe está ali, ampliado. O que acontece muitas vezes, o que você está me falando, é isso aí, ó, isso aqui. Também já vi isso. Não, e eu faço muito isso, gente. Faço essa indicação aqui,
por exemplo. Tá? Aí eu pego isso aqui, tá? Faço o desenho aqui, muitas vezes em uma escala bem maior, logicamente. Isso aí. Escala, tá? Escrevo aqui, ó, seção AA, e aqui dentro eu indico o detalhe, como ele tem que ser, e coloco as cotas nele aqui. Isso aí, perfeito. Tá? É uma outra possibilidade que a gente tem. Mais uma vez, gente, o meu foco aqui, tá, é dar para vocês recursos para que vocês consigam se virar em tudo aquilo que aparecer para vocês. Tá? Problemas vão aparecer? Sem sombra de dúvida. Problemas teremos? Sem sombra de dúvida. Agora, uma coisa que eu sempre falei para vocês foi o seguinte: quanta energia eu devo gastar num problema? Vocês se lembram quando eu falei isso com vocês? É isso aí. A gente não pode usar o canhão para matar a formiga, né? Senhores, vocês se lembram quando eu falei isso para vocês? Quanta energia a gente deve usar em um problema, senhores? Como é que é, professor? Repete aí. Tá, vou repetir, vou mudar. Isso eu já falei para vocês, mas eu falei da seguinte forma. Senhores, quanto tempo eu devo gastar com um problema? No programa de desenho, o senhor fala? Um problema. Ah, professor, você está com problema, sei lá, depende do projeto que você Quando tem. for necessário. Quando for necessário. Se tem um projeto que precisa ser mais rápido, eu acredito que o problema tem que ser solucionado mais rápido. Eu acho que conforme você vai adquirindo recurso, o problema vai ficando menor, vai ficando mais fácil. Então você vai gastando menos tempo. A princípio você vai gastar mais, mas depois você vai tendo recurso e vai diminuindo esse tempo. Senhores, uma coisa que pode parecer engraçada, mas assim, eu sempre disse que quanto tempo você deve gastar com um problema? Só o necessário para que você entenda o problema. Todo o outro tempo que você tiver, ele tem que ser focado na solução. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer ou não? Sim. Eu consigo. Gente, o X da questão é, se você ficar pensando no problema o tempo inteiro, você soluciona ele? Não. Você concorda comigo que a única forma que você tem de solucionar um problema é o quê? Identificar ele. Identifica. Entenda o problema. Todo o restante do tempo que você tiver, ele tem que ser focado em solução. Um problema só merece o tempo necessário para que ele seja entendido. Uma vez entendido, acabou. Você não tem que gastar mais nem um segundo com um problema. 100% do seu foco tem que ser a solução. Ô Zé, você que é o nosso empresário aí, diz para mim, o que eu tô te falando, o que eu acabei de falar é um absurdo? Ou ele é coerente? Filho, foi embora? Acho que foi. Não é possível. Tá roncando já. Tá todo mundo roncando mais ou menos. Ô Diego, me diz aí, o que eu acabei de falar é coerente? Eu não consigo usar o meu aqui no meu computador, não. Você não tá conseguindo usar o que aí, ô Claudimar? Não entendi. Esse cacete que tem no meu computador, não, ó, é muito pesado. Tá. Bom, o meu computador, que é um computador médio, como vocês viram, ele já tá dando algumas enroscadas, né? Só os nossos diretores aí, né, que tem máquinas de alto nível que conseguem resolver isso, né, ô Diego? Ah, minha máquina é simples também, é humilde. Tá certo. Gente, de uma maneira geral, tá? De uma maneira geral, que nem assim, essa enroscada aqui fez com que eu gastasse muito mais tempo aqui, não é perder tempo, porque a gente nunca perde tempo quando a gente está discutindo soluções, tá? Com aquilo que era necessário. O que eu queria, na verdade, de começar a discutir com vocês hoje era basicamente finalizar essa parte de cotagem, tá? E começar a brincar um pouquinho mais no Inventor, até mesmo mostrando para vocês, criando alguma coisa no AutoCAD, migrando para o Inventor até para facilitar a vida. É mais ou menos como a gente fez na nossa última aula, só que agora com um pouco mais de detalhe, né? Não é pegar alguma coisa qualquer e colocar lá para estudar de uma forma qualquer, e sim começar a fazer uma modificação de verdade. Mas, de certa forma, o tempo aqui foi muito maior do que o tempo esperado. Então, realmente,
eu estou na dúvida. Vocês querem dar uma olhada no Inventor? Vocês querem finalizar a cotagem disso aqui? O que vocês querem? Me dá um posicionamento aí, só para a gente seguir. Porque realmente, Os dois ao é que bom. eu entender, a grande maioria foi dormir. Eu acho os dois uma boa opção, mas aí é com o senhor. Não, eu quero o posicionamento de vocês aí. Vamos começar a cotar esse negócio aqui? Bora. Bora. Então, bora. A primeira coisa que a gente vai fazer para cotar é criar uma linha de... Cota. Exato. New layer. Cota. Senhores, a linha de cota vai ser uma linha contínua, uma solid line, e ela normalmente, ok? E ela normalmente é uma linha fina. Neste caso, toda a fina que nós estamos padronizando está sendo 0,18, ok? Só que tem uma coisa, gente. A linha de cota, eu vou colocar ela numa cor diferente, só para ficar diferente, tá? Vamos deixar ela aqui branca. Oi? Em homenagem ao Claudimar, põe rosa, pô. Magenta? Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Quando o senhor vai fazer, no caso da linha de cota, que a linha de cota tem que ser uma linha fina. Aí, assim, a medida dela é a menor medida ou tem a medida padrão no desenho, dependendo do desenho? Não, gente, aí a gente cai naquela situação, Ronaldo. A situação é, eu tenho a linha grossa, média e fina. A linha grossa tem uma medida X. A linha média tem a metade desta medida. E a linha fina, a metade da média. Então, como nós determinamos que a nossa linha grossa aqui é 0,7, a nossa linha média fica com 0,35 e a nossa linha fina 0,18. Entendeu? Ah, tá. Entra naquele padrão Aquela lá. regra de linhas. Na regra lá. Entendeu? Então, que nem eu estou colocando aqui 0,18. Só tem uma coisa. Teoricamente, todas elas ficariam com a mesma cor. Todas as linhas finas teriam a mesma cor. Por quê? Porque, por norma, tá, nós colocamos a cor na linha em função da espessura. Eu coloquei aqui, no caso, magenta, né? Parece que pediram uma homenagem para um colega nosso aí, a gente colocou. Tá? Mas, assim... Não necessariamente tem que ser. Tá? Isso, cada empresa tem o seu padrão. Apesar de ter a norma não é soberana em função de um padrão de uma empresa. Tranquilo, gente? Beleza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você chegou lá na empresa, a empresa vai determinar uma situação. Tá? A linha aqui, eu determino isso aqui para mim. Por exemplo, a espessura de linha padrão que a gente usa é X. Você chega lá e coloca uma cor. O cara chega e fala, pô, mas não é a nossa cor. Você fala, não, mas a norma diz assim, vai ter que ser assim. Gente, não é bem assim, né? Se a empresa determinou que é daquela forma que ela vai trabalhar, é daquela forma que a gente vai seguir. Tá? Estou colocando cotas aqui, gente. Tá? Puxando sempre pelas maiores, num primeiro momento. Tá? E agora, cotando o desenho aqui, ó. Para Vanderlei. Oi. Uma coisa que eu sempre apanho, cara, eu esqueço com muita frequência quando eu vou fazer. Não sei se você reparou aí, ó, os números tá desproporcional, tá muito pequenininho. Aí, eu tomo um baile quando eu vou fazer isso. Se eu puder ajudar a fazer aí para me recordar e memorizar. Vamos lá. Gente, toda cota, tá? Ela é uma dimensão. Ok? Dimensão, annotation. Quando eu chego aqui, ó, nesse annotation, tá? Eu automaticamente abro todas as possibilidades que eu tenho. Nós estamos trabalhando com um sistema standard, tá? A norma que a gente está seguindo aqui, ó, é a ISO 25, tá? As dimensões do texto estão aqui, a condição dele está aqui. Agora a pergunta é, eu tenho obrigatoriamente que seguir isso aqui? Não. Tá? Eu posso simplesmente editar esse negócio. Só deixa eu ver neste AutoCAD aqui, aonde está a edição disso aqui. Tá? Tá aqui. É isso mesmo. Tá? Senhores,
Você vai aqui em Annotation. O que é aqui? Tá? Nós estamos falando do tamanho da letra. Eu vou aqui do lado, dou um clique aqui, ele me abre a condição. Ele me abriu a condição aqui, nós podemos simplesmente mudar e aumentar ou diminuir aquilo que a gente está trabalhando. Então vamos lá. Tá? O que eu posso fazer? Set current, ou seja, é a condição que eu estou agora. Tá? Regular, altura, 0, fator width, né? A separação, 0, ângulo. No caso, a gente está trabalhando com ângulo 0 aqui, ou seja, ela está completamente perpendicular. O que eu quero fazer? New. Eu posso criar um estilo novo, ou eu posso simplesmente editar. Só que ele não está me permitindo aqui. Paper Taste Test, eu vou colocar aqui 2. Ué, gente, esse negócio resolveu me dar um baile hoje, é isso? 25. Ah, lógico, é aqui. Me desculpa, gente. Essa aqui é como a gente está no ISO 25, a gente está aqui. Tá? Perfeito. Annotation. Propriedades aqui. Tá? Nós estamos com o ISO 25. Certo? Vamos aqui em Modify. Quando a gente entra aqui em Modify, eu tenho muitas coisas que eu posso modificar. A primeira delas é a parte de linha aqui. Eu posso fazer modificações na escala da minha linha. A segunda delas são os símbolos e setas. Ou seja, eu posso mudar a condição de símbolo e posso mudar a condição de seta. Tá? A terceira dela é a parte de texto. O que significa a parte de texto? Texto height, ou seja, tamanho do texto. É aqui que você mexe, Diego, perdão. Tá? 2,5, vamos colocar aqui 5. Ok. Você viu que ele dobrou o tamanho? Close. Vamos pegar agora Mention, de novo aqui, nesse mesmo ponto. Você reparou que ele está o dobro do tamanho já? É. Existe alguma regra para a altura da letra ou não, Vanderlei? Ficou visível, proporcional ao nosso ver, já está ok? Olha, ao pé da letra, existem medidas para isso, tá? Existem medidas, lá naquele, quando a gente falou de alfabeto lá atrás, tá? Que eu falei que ele é padronizado, existem medidas. É 1, 3, 5, 7, 9, 12, 20, existem medidas específicas para isso. Mas assim, até hoje, todas as vezes que eu vi é uma condição de visível. Tá? Ou seja, você conseguiu deixar visível, show de bola. Tá? Então, que nem esta proporção, normalmente é você quem trabalha. Mas assim, ô Nerlei, existe algum tamanho definido para a altura da letra? Sim, existe. A norma te determina tudo, inclusive isso. Tá? Só que aí você cai naquela situação. Diz uma coisa para mim, Diego, se não me falha a memória, a menor letra padronizada, ela é exatamente essa que está trabalhando aqui, que é a 2,5, se não me falha a memória. 2,5 é 2,3. Se você tiver que desenhar, por exemplo, um implante dentário, como é que você vai cotar aquela rosca se você tiver que ampliar? Você concorda comigo que o tamanho 2,5 da letra, se bobear, é do tamanho da peça? É verdade. Então não faz sentido ser. Então é por isso que eu te falo, apesar de ter isso normalizado, de uma maneira geral, a gente equaciona isso de acordo com o tamanho do desenho. Tá? Com esta visão aqui nova do AutoCAD, tá? Antes ele tinha a condição aqui, nós víamos na parte de configuração e buscava a parte de configuração. Agora, com essa forma aqui, ó, ele já me abre o painel de configuração aqui do lado na parte de Annotation. Então, só vem aqui, ISO 25, modificar, ou seja, você está modificando a condição ISO 25, 15, tá, 5, né? Vamos colocar aqui agora 25. Ok? Close. Olha o que aconteceu com todas as formas. Viu aí? É. Tá? Então, assim, você pode botar tudo e depois você acerta isso de acordo com a sua necessidade. Lógico, eu estou mostrando isso aqui só para ficar numa condição muito mais ampla, né? Mas vamos diminuir isso aqui. Tá?
modificação. Eu penso que 5 para esta peça aqui. Vamos dar uma olhada. Tá? 5 para esta peça aqui, eu acho que ele está de bom tamanho, porque quando você coloca a peça numa condição visível, as medidas ficam bem claras para aquilo que a gente precisa ver. Tranquilo, senhores? Beleza. Tranquilo, mestre. Tá. Então, gente, basicamente é isso. Então, assim, eu vou deixar vocês cotarem essa peça. A semana que vem, vocês me falam aí como é que foi a experiência de cotagem de vocês. O que vocês acham disso? Beleza. Ô, professor, eu posso cotar na prancheta? Pode. Vou cotar na prancheta, que o computador não ajuda, professor. Você falou, você estava fazendo no papel aí, foi por isso. Essa você não conseguiu me pegar não, Samuel. Porque você já tinha me avisado que seu computador estava dando pau. Tem que fazer na prancheta, né, professor? Porque no computador tá difícil aqui. O Samuel tá trabalhando com a prancheta e reguatê lá. Isso gente. Aí, filho, que é raiz. Não é Nutella, não. Que nem é Nutella, não, rapaz, que é raiz. É isso aí. É literalmente isso, senhores. Gente, tudo tranquilo até aqui? Não consegui chegar onde eu queria com vocês, tivemos alguns problemas aqui, mas penso que consegui mostrar para vocês alguns caminhos de solução, tá? O que vocês me dizem? Foi algo, hoje, apesar de tudo, foi uma aula aceitável, não foi? Me dá um feedback aí, por favor. Não, professor, foi boa a aula. Foi muito bom. Boa. Foi boa, professor, você é louco, sensacional. Bom, gente, se todo mundo estiver de acordo, que nem já dando aqui o nosso horário, né? Então eu vou deixar para vocês fazerem a cotagem disso para a semana que vem. E semana que vem a gente revê isso aí. E, inclusive, senhores, eu vou tentar entrar em contato com a coordenação essa semana para ver se já na semana que vem, né? Eu já coloco um trabalho para vocês lá para a gente resolver essa parte de avaliação. Tá? Pelo menos a avaliação continua. Depois vamos ver, como eu disse para vocês, né? Vamos ver quais serão as definições das provas, das definições das provas como elas serão. Ô, professor, mas eu acho que isso aí vai ser tranquilo pro senhor colocar, porque assim, as outras matérias, os professores já deram a atividade, né, valendo nota. Já deram essa segunda atividade? Já, aquela que é de pontuação de sala, né? Já isso, deram, já deram, já a maioria estão dando. Tá legal. Não, eu estou falando para vocês que até a semana que vem eu coloco, mas assim, de qualquer forma eu já vou começar a escrever ela para vocês. Talvez eu até coloque. Se eu colocar antes, eu dou um alô para alguém do grupo aí, só se eu postar no grupo. Eu aviso no grupo. Assim que eu colocar, eu aviso no grupo para vocês. Beleza, professor. Então, senhores, bom, se estão todos satisfeitos, penso que podemos encerrar a nossa aula por aqui. Demorou então, professor. Valeu, professor. Boa noite, professor. Tamo junto. Nos vemos a semana que vem. Boa noite a todos. Vai colocar lá no YouTube essa aula aí, né? Oi? Vai colocar no YouTube dessa aula também. Sim, essa aula também vai para lá. Finalizando a nossa gravação. Falou.